Eu sou Osvanildo Alves e você está no canal Eu Li na Bíblia. Pegue a sua Bíblia, faça a sua oração, se arrume na sua cadeira e vem comigo para a leitura de hoje. Nós vamos iniciar agora uma série de leituras sobre Deus Filho. E nossa primeira leitura está em Isaías capítulo 53, versos 4, 5 e 6. E para isso nós utilizaremos 3 Bíblias. A Almeida Edição Contemporânea, que é a Bíblia Thompson, a Bíblia de Jerusalém e a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, a mais recente. Na Almeida Edição Contemporânea nós podemos ler o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Na Bíblia de Jerusalém nós podemos ler assim: e no entanto eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho, mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por fim, na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, nós podemos ler o seguinte: na verdade, ele mesmo carregou as nossas doenças e levou sobre si as nossas dores. Mas nós o considerávamos afligido, golpeado por Deus e atribulado. No entanto, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição para que tivéssemos paz, e, por causa das suas feridas, fomos curados. Todos nós andávamos como ovelhas perdidas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, e Jeová fez com que os erros de todos nós recaíssem sobre ele. Ao ler o capítulo 52, a partir do verso 13, você tem uma nova explanação sobre a questão do servo sofredor. E essa explanação continua aí no capítulo 53. Nos versículos anteriores àqueles que nós lemos, nós temos aí uma apresentação desse servo como alguém que está sofrendo, como alguém que não chama muita atenção, que não é atrativo para o público. Mas a partir do verso 4 daí do capítulo 53, o autor começa a explicar o porquê de todo esse sofrimento. Ele começa a explicitar um pouco mais, a descortinar o plano de salvação, pois nós sabemos que essa figura do servo sofredor é uma figura do Deus Filho, é uma profecia messiânica. Então o autor começa a mostrar o que realmente acontece. Você tem aí a figura de um servo que sofre, mas não por causa dos pecados dele ou das falhas dele, mas sim dos pecados e falhas daquelas pessoas que o estão observando. É interessante que o próprio autor diz, por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. O autor, o profeta, no caso o profeta Isaías, ele fala não apenas das outras pessoas, mas ele se inclui nisso. Ele, como pecador, acompanhado por outros pecadores que mereciam a punição, mas essa punição está sendo jogada sobre esse servo sofredor. É interessante que em Isaías
você ainda tem aquela ideia de que Deus é responsável por tudo, tanto pelo que é bom quanto pelo que vem de ruim. E aí, Deus é apresentado como o responsável por lançar sobre esse servo todo o sofrimento que deveria vir sobre o profeta e sobre os demais pecadores que estavam ali observando o sofrimento desse servo. Você vê então em Isaías 53, de 4 a 6, Deus Filho se apresentando como aquele servo que sofre no lugar do pecador, que sabemos claramente somos eu e você. Temos então um Deus que substitui, um Deus que aceita o sofrimento, aceita em seu corpo as feridas que deveriam vir para mim e para você, aceita o desprezo, a humilhação, o escárnio, o sofrimento, que é uma consequência do pecado. Mas o interessante é que esse pecado não é o pecado do servo sofredor, mas sim o pecado meu e seu. Temos aí, na figura desse servo sofredor, desse Deus Filho que vem para substituir, uma ideia muito interessante que está aí por baixo e que a gente pode explorar rapidamente, que é o fato de que esse Deus Filho que se configura como servo sofredor, que substitui a mim e a você ao receber todo esse sofrimento, vemos que ele recebe todo esse sofrimento e vemos também que na continuação do capítulo 53, esse Deus Filho, esse servo sofredor vai morrer. Percebemos que ele morre como consequência do pecado. E sabemos que pecado é a transgressão da lei. E de acordo com Paulo, o salário do pecado é a morte. É interessante que essa lei, ela cobra um preço muito alto que acaba se expressando no sofrimento e na morte do Deus Filho. E é interessante perceber também que Deus, ele não deu um jeitinho, ele não abriu uma exceção, ele não contornou as coisas para que Deus Filho não fosse sacrificado. Muito pelo contrário, a lei é tão exigente que nos levou a ver a morte deste servo sofredor. O Deus Filho se sacrificou para satisfazer as exigências de uma lei que não tinha como ser mudada. No entanto, como a gente disse, essa é só uma ideia subjacente, a gente não vai explorar ela aqui. O mais importante aqui é como o Deus Filho se apresenta em Isaías 53, como alguém que sofre, como alguém que substitui, como alguém que recebe toda a dor, todo o sofrimento e até entrega a sua vida no meu e no seu lugar. Você esteve no canal Eu Li na Bíblia e essa foi a nossa primeira leitura sobre o Deus Filho. Como é que o Filho é apresentado na Bíblia? Convido você para estar comigo em toda essa série de leituras. É uma série um pouquinho mais longa do que as outras, mas com certeza a gente vai aprender muita coisa daquilo que a Bíblia tem a nos explicar sobre como o Deus Filho é apresentado nas Escrituras.